bem? Meu nome é Magno Melo, estamos aqui no Coaching para Estudantes. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura do cérebro para o aprendizado. Nós estamos nessa série de vídeos agora, nesse bloco a respeito de aprendizado, e hoje é um vídeo muito ilustrativo. São muitas informações para te ajudar a entender como é que funciona a sua memória, o seu cérebro para o aprendizado. Enquanto você se expõe a esse vídeo, escreva aí nos comentários o que é que você tem mudado na sua vida, como o KFC do vídeo passado, para você alcançar aquilo que você deseja. Escreva aí, coloque o seu comentário para que eu saiba que eu tenho contribuído com você. Roda a vinheta. Observe aqui a chave do meu carro. Eu sempre fico com a chave do meu carro no bolso quando eu saio de casa. Você consegue ouvir? Essas informações você está guardando agora no cérebro. O som, o formato, a cor, a informação que eu dei para você, que eu guardo no bolso apenas quando estou fora de casa, o movimento e o balançar da chave, tudo isso está virando informação nesse momento para o cérebro. E mais, inclusive o contexto, que você está vendo essa situação num vídeo que está falando a respeito de aprendizagem. Mas poderia ser outro contexto, poderia ser num encontro, numa festa, numa sala de aula. Tudo isso você grava quando vê a chave. Bom, tudo tem a sua área específica para o cérebro. Você já viu aquela pessoa que fala assim para você, te pergunta, você tem boa memória? A melhor resposta é, de qual memória você está falando? Porque nós não temos uma memória. Existem as memórias. Vários tipos de memória. Algumas delas precisam do lobo frontal. Por exemplo, para o span digital. O que é o span digital? É quando eu te dou, por exemplo, uma sequência de números e você rapidamente o memoriza. Esse span digital, para até 7 números, é fácil o cérebro memorizar, mesmo sem treinamento. Você também utiliza o lobo frontal para guardar pequenos recados, anedotas, piadas. Quando você marca o encontro, você guarda isso no seu lobo frontal. Uma lista pequena de supermercado, onde você estacionou o carro, tudo isso está no seu lobo frontal. Mas ajudando o lobo frontal, também tem uma outra área do nosso cérebro que é o hipocampo. O hipocampo é a memória que tem em relação ao tempo. O que ocorreu antes, o que ocorreu depois. Então, quando você relata fatos, isso aconteceu, isso, depois aquilo, isso está organizado e gerenciado no hipocampo. Esta sequência do que você fez ou que deve fazer ao longo do dia. Acordei, o que eu preciso fazer ao longo do dia? Isso está lá sendo processado no seu hipocampo. Então você guarda uma sequência de fatos dentro de um contexto. Por exemplo, você está numa parada de ônibus. Se um ônibus número tal já passou, se ainda não passou, quanto tempo ainda vai levar para chegar, se ele tem horário marcado. Quando você vê os seus horários de aula, a sequência, tudo isso o hipocampo é que está trabalhando. Além disso, há os núcleos da base. O núcleo da base fica um pouco acima do hipocampo e fica junto também ao cerebelo. Cerebelo significa cérebro pequeno. Essas duas partes, o cerebelo e o núcleo da base, têm relação com tarefas, com habilidades. Por exemplo, você que tem habilidade para artesanato, você que toca algum instrumento
essas duas áreas, elas memorizam tarefas, memorizam procedimentos. Então, elas têm relação com competência e habilidade treinadas até se automatizar. Por exemplo, se você já sabe dirigir, você fica prestando atenção em que marcha você está? De modo algum. O núcleo da base, ele faz todo esse processo. Você já dirigiu o carro uma vez que saiu de casa, chegou até o seu trabalho, até a sua escola, e você chegou e falou, como eu cheguei até aqui? Não prestei atenção, dei seta, eu sei que dei seta, mas eu não fiquei pensando em fazer isso, troquei as marchas, não fiquei percebendo em que marcha eu estava. O que está acontecendo? É que essas ações já estão automatizadas. E isso fica no núcleo da base. Isso é bom. Por que é bom? Porque não ocupa outras áreas do cérebro que precisam estar ativamente pensando. Então aquilo que pode ser automatizado fica mais fácil se deixar lá no núcleo da base para que ele faça esse processo e você use o lobo frontal para outras coisas. Tudo bem? O aprendizado que você tem na escola, as informações de um livro que você leu, o seu processo de adquirir cultura, os seus conhecimentos gerais, tudo isso tem o seu lugar na memória. E as memórias podem ser classificadas de várias maneiras. Por exemplo, memória de procedimento ou memória não declarativa. Isso tem a ver com o cerebelo e o núcleo da base. Depois que você aprendeu, treinou, você se torna competente. Muitos não gostam de fazer os exercícios que professores mandam para casa, trabalhos. Você está perdendo uma grande oportunidade. Se você treinar até ficar hábil, até automatizar, isso vai para o cerebelo, para o núcleo da base, e aí você já não vai mais gastar o seu lobo frontal para resolver essas coisas. Sim, tem um custo, mas não fazer pode ter um custo ainda maior. A outro tipo de memória é a memória semântica. Ela está ligada ao conhecimento, à cultura e ao significado que você dá a esta imagem. É você saber, por exemplo, o que é um naufrágio, o que é um incêndio. É a sua cultura. Você não precisa ficar colocando a mão no fogo toda hora para ver realmente se o fogo queima. Não faz sentido. Perfeito? Por quê? É a memória semântica que diz aquilo queima. Não fica colocando a mão no fogo. Outra memória é a memória episódica. Ela está ligada a fatos que você se lembra, coisas que ocorreu com você ou com outras pessoas. Muitos se lembram do dia da queda das Torres Gêmeas. Isso tem a ver com o episódio. O dia do seu aniversário. Você foi ao museu e, ao visitar, você viu determinados quadros, esculturas. É um episódio na sua vida. Então, a memória episódica e a memória semântica são memórias de longo prazo. Se você juntar as duas, você tem, por exemplo, você vê a foto de um bolo de aniversário. Então, semanticamente, você identifica, isso é um bolo de aniversário. Mas olhando para aquela foto, você percebe que aquele era o seu bolo de aniversário. No dia da sua festa de 5 anos, de 6 anos, de 8 anos de idade. Então aí ela é memória episódica. Ainda existe a memória de trabalho, ou memória operacional. A memória de trabalho é uma memória no rascunho. Ela fica no lobo frontal. Por exemplo, o spam digital que eu já citei. Você guarda rapidamente aqueles números e depois vai lá anotar. Depois que você executa a ação, acabou. Você joga aquilo fora. Você não precisa ficar guardando aquilo para a memória de longo prazo. Por isso é uma memória operacional. No computador, seria assim, a memória de longo prazo seria o HD. E a memória operacional é a memória RAM, só de fazer aquele processo e depois joga fora. Essa seria a semelhança.
Infelizmente, muitos estudantes, muitos alunos, estão usando a memória operacional para fazer a prova. Vou te exemplificar. Alguma vez você já fez uma prova e ao sair da prova você teve a sensação de tudo aquilo que você sabia, você transcreveu para a prova e lá ficou? Que a sua memória ficou por escrito na prova, mas na sua cabeça já não tinha mais nada? É porque você memorizou para curto prazo, você não aprendeu. Quem faz isso pode até passar de ano, mas vai chegar um momento que ela não consegue avançar, porque ela não tem a memória de longo prazo, porque tudo para ela foi de curto prazo. Ela não criou habilidade. Ela não jogou aquele aprendizado na memória de longo prazo. E ela vai, mais cedo ou mais tarde, entrar em um grande prejuízo. Existe também a memória de referência. Memória de referência é o contexto. Onde você foi, com quem você estava. Por exemplo, você vê uma foto de um passeio que você teve na praia, numa montanha, numa gruta, e você, eu me lembro, isso fica em tal lugar, eu estive com tal pessoa, aconteceu tal coisa. Isso é a memória de referência. Existe também a memória imediata. É uma informação que é recebida e fica retida durante um curto período de tempo, normalmente menos de 30 segundos. Alguém te dá um número de telefone. Você às vezes fica repetindo até que você anota. Anotou, acabou. Você não precisa mais ficar aquilo na sua cabeça porque você transferiu. Existe também a memória sensorial. A memória sensorial relaciona-se com as funções dos seus órgãos sensitivos, ou seja, aquilo que você sentiu pelo olfato, pelo tato, pela visão, pela audição. Essas informações são hiper rápidas. Elas levam de 1/10 de segundo a no máximo 2 segundos. E se você não processar nesse tempo o que significa aquilo, essa informação se perde. Aproveite, reveja esse vídeo, veja qual memória você tem bem utilizado e qual não tem. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre anotações. Até lá! Audio